não disse se a estátua era do próprio Nabucodonosor ou não, mas o fato é que houve uma grande cerimônia e aqueles 3 homens de Deus se recusaram a se ajoelhar diante daquela estátua. E me parece que para alguns estudiosos, a impressão é que quando a palavra de Deus descreve aquela cerimônia, repetindo, às vezes a gente olha assim, mas por que precisou repetir? E alguns acreditam que a repetição de toda a pompa daquela reunião era para expor a ridículo a própria cerimônia, porque a palavra de Deus vai dizendo que aquele rei convocou os sátrapas, os prefeitos, os juízes, etc., várias autoridades, para aquela cerimônia de consagração daquela imagem. E aí a palavra de Deus diz que houve a ordem do rei, e na hora que tocasse esse, aquele, a flauta, a gaita de foles, e aí citam-se vários instrumentos, aí que eles deveriam se ajoelhar. Aí a palavra de Deus em Daniel repete algumas vezes a mesma coisa, a lista toda. Aí na hora que tocar isso, aquilo, outro, tal, aí vocês vão se ajoelhar. Aí se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os juízes, etc. E aí a palavra de Deus repete a mesma lista algumas vezes. Muitos acham que o propósito de repetir era para mostrar o tanto que era ridículo essa pompa toda para uma bobagem dessa. Nabucodonosor fez a estátua, foi consagrar a estátua, mandou todo mundo se ajoelhar. Uma cerimônia incrível, com a pompa incrível, com a presença de todas as autoridades, com gente de vários países, de várias nações dominadas pela Babilônia, para isso. Uma parafernália, uma estrutura enorme, para isso, para consagrar uma imagem. Então a palavra de Deus parece que para expor a ridícula cerimônia, repete várias vezes, dando a lista das autoridades. Se os irmãos quiserem, eu digo isso só como introdução, mas se os irmãos quiserem abrir Daniel, a gente só passar os olhos por lá, a gente confere no início do livro, capítulo 3, só que os irmãos passarem os olhos. No versículo 2, por exemplo, é escrito: o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No 3 repete a lista, pelo menos parte da lista. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, governadores, etc. O arauto apregoava, versículo 4. Ordena-se a voz ao povo e tal. No momento, versículo 5, que ouvides o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda a sua música, dos prostrareis. Convocou aquela gente toda, com esse tanto de coisa, e aí versículo 7 repete: portanto, como todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério, etc. Então é hora de agir. Então a palavra de Deus parece que é expor ridículo e fazer um contraste. Tanta coisa para algo tão pouco. Tanta coisa para algo assim tão insignificante. Claro que a gente sabe que essa ideia de fazer estátua e mandar que se ajoelhasse perante ela é algo que a gente, pela palavra de Deus, sabe da insignificância, mas a seriedade da coisa é que isso poderia trazer consequências muito graves. Quem não se ajoelhasse seria lançado na fornalha de
pompa para algo assim tão pouco. Eu quero também hoje trazer vários textos só para a gente contrastar cada vez mais, reforçar esse contraste entre as coisas boas e as coisas mais insignificantes, as coisas mais importantes e as coisas menos importantes. E é esse o propósito único é esse: reforçar em nós esse sentimento da distância entre essas coisas, para que então, ao final, tenhamos nossa fé fortalecida para escolher as coisas boas. Esse é o propósito. Ler com os irmãos alguns textos da Bíblia para isso. Então vamos orar nesse momento. Gálatas 5:17. Eu queria que alguém que achasse lesse para nós. Gálatas 5:17. Porque a carne rege contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o que posso querer. Então, essa oposição entre a carne e o Espírito são opostos entre si, estão brigando um com o outro, e a carne está tentando nos fazer desviar do que manda o Espírito. Mais um contraste. Vou citar um contraste aqui em Daniel 7, estávamos já em Daniel, e aí é interessante, eu vou já aproveitar aqui as ideias. Quando eu estava ali com o Marquinhos orando comigo, ele inclusive disse isso na oração, do fato de que muitas vezes nós enchemos o nosso coração de coisas que estão ocupando o lugar de Deus. E isso é de fato uma estratégia do diabo. Não sei quantos conhecem, existe até um livro daquele filósofo cristão C.S. Lewis, Cartas do Diabo a Seu Aprendiz. E ele demonstra essa tática do mal, de fazer com que a nossa vida, a nossa mente, o nosso cotidiano fique tão cheio de outras coisas, que aí nós vamos sufocando o espaço que é devido ao Senhor, que é devido ao Espírito de Deus. Então, na oração, Marcos mencionou isso, tá? Dessa questão das coisas irem tomando espaço, para que Deus nos ajudasse a recuperar isso aí. E aí, algo interessante no capítulo 7 de Daniel, que está dizendo de um poder que surgiria, e aí a partir do início do capítulo 7, que nós podemos também passar os olhos, Daniel descreve uma visão que teve de 4 grandes animais, esses animais nós não sabemos se simbolizavam os impérios que foram se sucedendo, e ele descrevia os animais até chegar ao 4, que era o mais terrível deles, entendemos ser o Império Romano. Ele por aí vai, no versículo 8 do capítulo 7 de Daniel, observava os chifres do animal que ele descreveu, e aí saía, e ele já deu a interpretação no 24, versículo 24. 10 chifres que correspondiam a 10 reis. Eles se levantariam do mesmo rei. E depois deles se levantaria um outro que seria diferente dos primeiros, e abateria a 3 reis. Então ele estava descrevendo uma pessoa, um poder, que abateria outros, que procederia de um mesmo império. E aí o que eu queria pegar nesse texto aqui, para comentar disso que aqui estava sendo oração, é o versículo 25. Não, em uma das traduções, a palavra usada é: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar do domínio, para destruir e o consumir até o fim. O próprio livro de Daniel nos diz que é Deus quem estabelece e remove reis. Está mostrando de um poder a quem Deus concederia domínio e depois tiraria. Mas o interessante
é isso, dizer que ele magoaria os santos do Altíssimo. Uma outra ideia, no original esse termo pode ser traduzido também por esgotar. Ele vai esgotar os santos do Altíssimo. Então, uma possível tradução para isso é que esse poder de anticristo, esse poder nos últimos tempos vai esgotar os servos de Deus. Esgotar os servos de Deus. Muito nesse sentido de que os servos de Deus estarão tão ocupados com tantas outras coisas que vão, como se diz, esfriar na sua fé. Então, essa é uma tática do mal, de nos últimos tempos esgotar os servos de Deus, enchê-los de tudo o que é menos importante. Às vezes coisas que não prestam, às vezes coisas que prestam, mas que tomam lugar das que são mais importantes. Às vezes isso acontece. Coisas boas, mas que tomam o lugar dos mais importantes. Então a ideia é essa, de demonstrar que há esse movimento e há essa intenção do mal, de enchermos de tantas coisas para diminuir o lugar de Deus na nossa vida. Seguindo mais adiante, vamos continuar no nosso passeio aqui, para ir aumentando esse contraste entre o que é bom e o que é ruim. Hebreus 12, 16 e 17. Esse eu vou ler, que é uma citação de uma história que nós já conhecemos, que diz: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, por uma comidinha, por um jantar, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Então, por uma refeição, Esaú foi leviano e vendeu a Jacó seu direito de primogenitura. Desprezou a bênção que isso lhe traria, e por causa de uma refeição, por causa de algo material, Esaú vendeu algo melhor, que traria bênçãos espirituais e materiais também, muito além daquela refeição. Às vezes eu já tenho isso, vamos dizer, assunto do nivelamento, conteúdo da escola dominical. Eu, numa das versões bíblicas consideradas espúrias, hereges, e não pode ser considerado Bíblia, mas talvez no máximo, para ser mais ameno, uma paráfrase, com muitas palavras retiradas, outras acrescentadas, adaptadas, entre aspas. Aí eu estava lendo um texto nessa Bíblia, eu não me lembro mais qual, mas lembro o que dizia. Dizia que Deus ajuda os que precisam de dinheiro. Isso é verdade, Deus ajuda os que precisam de dinheiro. Só que aquele texto que nessa Bíblia foi dito nessas palavras, dizia algo muito melhor do que isso, algo muito mais amplo, mais abrangente, uma bênção muito além do que dinheiro, e que certamente também incluía dinheiro, e certamente incluía a prosperidade, a bênção material. Mas eu me lembro que no texto bíblico confiado, a tradução nos mostrava uma bênção muito mais ampla que isso. Então, às vezes, quem elabora uma versão bíblica dessas quer, aproximar a ideia de mostrar que a Bíblia é tão direta que pode suprir coisas assim, mas fazendo isso, restringiu demais a bênção de Deus. Restringiu demais. Então, isso é uma das coisas que acontece, como aconteceu com Esaú. Ele, por causa de uma refeição, vendeu uma coisa muito maior, uma grande bênção que iria, inclusive, incluir várias refeições na vida dele.
iria incluir a prosperidade, iria incluir a aliança com Deus, e iria incluir bênçãos relacionadas à terra, bênçãos espirituais relacionadas à sua moradia, relacionadas à sua família, por causa de uma refeição. E sabemos que Jesus não caiu nessa, né? Padecendo fome depois de seus 40 dias de jejum, tentado por Satanás, não, eu vivo pela vontade de Deus, do que o Senhor falar, não só de pão terá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus não caiu nessa, tipo, eu vou aguardar o que meu pai disser, vou aguardar o que meu pai disser, ainda não veio a ordem que eu posso comer, então eu vou aguardar, é dele que eu vivo. Que vier dele, aí sim eu vou fazer, eu aguardo dele. Então Jesus não teve essa leviandade de trocar a grande bênção que lhe estava proposta a nós, através dele, por uma refeição, como fez Esaú. Então, que era também um comentário que pertence também à nossa escola, muitas vezes os fariseus, ao interpretarem a lei, queriam impor um rigor tão grande que acabavam por até restringir também a bênção de Deus. Restringir a bênção, restringir o controle de Deus sobre aquilo. Quando diziam não matarás, quando quem matar estará sujeito a julgamento, eles restringiam muito essa questão de matar no sentido apenas físico e restringiu apenas ao julgamento humano. Mas Jesus mostrou que o julgamento não era só do tribunal humano, era do tribunal divino também. Que não era só o matar físico, mas o matar também, de matar sonhos, de insultar a pessoa, insultar o irmão. Mostrou que era esse matar. Então os fariseus restringiram demais, diminuíram, que era muito mais. Então, seguindo adiante, a gente abre também em Jeremias 2,13. Esse é um texto bem claro, bem interessante. Porque 2 males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Cavaram um poço rachado, deixaram Deus, que é o manancial inesgotável de água viva, para cavar poço rachado que perde a água. Isso aplicado a várias circunstâncias da vida do povo de Israel, tanto na sua idolatria, na busca de outros deuses, tanto também na busca de apoio de outras nações, como se essas pudessem livrar dos inimigos. A desconfiança, o abandono em relação a Deus, para se firmar em outros deuses de outras nações, e na ajuda política e militar de outras nações, além de outras situações que havia ali naquele contexto. Então, deixaram o manancial de águas vivas para cavar uma cisterna que só recebe a água, mas nem detém, porque a cisterna é rachada. É uma distância enorme, uma renúncia de tudo que é bom para ficar com algo estragado, com algo que não presta. E aí, por último, nessa parte, eu queria ler dos irmãos João 12, 42, 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Outro contraste aqui: aqueles homens que amaram mais a glória terrena do que a glória do céu, a glória de Deus, mais o elogio das pessoas do que o elogio de Deus, buscavam mais o aplauso. Jesus falou algumas vezes para essas pessoas: já receberam a recompensa. O que a gente entende disso? Entende que buscavam um aplauso humano, já receberam. Parabéns.
fica por isso. Muitos fariseus e outras pessoas faziam as suas orações, as suas doações e outras obras, outras atitudes, só para os outros acharem bonito, só para ganhar o aplauso das pessoas. E Jesus falou: tá bom, já receberam a sua recompensa. A gente entende que a recompensa é o aplauso que eles buscaram e pronto, por isso. Legal, todo mundo bate palma, acha bonito, mas para por aí. E não tem valor eterno, não gera para a vida eterna, não gera para o galardão eterno, porque a motivação do coração era só se exaltar e mostrar como eu sou bom. Por isso que nós rejeitamos, seguindo o que Jesus demonstra, o que a Bíblia demonstra, a gente rejeita aquele pensamento de que as boas obras nos fazem ganhar a salvação. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. Se Deus não se revelasse a nós, a gente nem ia saber de nada, a gente não ia conhecer nada, e a gente não ia ter esperança, não ia ter salvação de nada. E Deus resolveu se revelar e resolveu entregar seu Filho para nos reconciliar com Ele. E é por Ele que temos a salvação, é pela obra de Cristo, não pela nossa obra. Nossa obra deve demonstrar o bom perfume de Cristo na nossa vida. Nós devemos agir como quem tem o nome de Cristo sobre nós. Mas nossa obra não compra Deus. E a gente sabe nas situações da vida discernir isso, mas muitas vezes não aplicamos a vida espiritual. Que pessoa gostaria de receber um presente e depois soubesse que foi com segundas intenções, né? Claro, às vezes a pessoa fica, qualquer jeito daí, todo louco. Mas assim, em alguma coisa em que o relacionamento é precioso para a pessoa ia se ofender se ela recebesse um presente e depois descobrisse que aquela pessoa não deu de coração, a pessoa deu por interesse, porque ela depois ia me pedir um favor, porque ela queria isso ou aquilo de segunda intenção. Isso causaria na pessoa uma tristeza, a pessoa se ofender. Então a gente tem que aplicar isso também para as questões espirituais. As nossas obras não compram Deus. E Deus, Ele não se engana com nada. Ele sabe qual é a intenção do nosso coração, de fazer o bem ou fazer o mal. Deus sabe, Deus não se deixa comprar. Então Ele sabe se a gente está tentando comprá-lo, ou se as pessoas estão tentando comprá-lo. Então é esse contraste. E aí, para a gente ir caminhando para o que é bom, para a escolha do que é bom, eu queria ler também alguns textos. Salmo 84:10 diz assim: pois um dia nos teus atos vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. É melhor estar à porta da casa de Deus do que dentro das tendas da perversidade. Desabrigado mais perto ali da porta de Deus, porque dentro da porta é abrigado, mas na perversidade. A gente pode até aplicar isso à igreja. Eu conheço um pastor que diz algo ao mesmo tempo engraçado, mas muito verdadeiro. Ele diz o seguinte, né? Igreja às vezes é igual a Arca de Noé. Às vezes cheira mal. A gente, em geral, não lembra disso, né? Ele é um ambiente cheio de animal. A gente não lembra que não devia ser um ambiente agradável às narinas, né? Então, esse pastor fala assim, gente, igreja é como uma Arca de Noé. Cheira mal às vezes, mas é melhor estar lá dentro do que estar lá fora. É melhor dentro dela do que fora. Então, a gente sabe que a igreja tem defeitos, que é composta de pessoas. A igreja do Senhor é composta de pessoas, e as pessoas têm defeito. Até brincam dizendo assim: no dia que você encontrar a igreja perfeita, quando você chegar, ela já deixou de ser perfeita. Então, porque não existe igreja perfeita. A gente está esperando que a igreja seja perfeita,
uma fala de um pastor mexicano que eu estudei. A igreja a qual eu pertencia ficou sabendo que no México era onde a denominação crescia mais, que no caso é a presbiteriana. Não me lembro se assim crescia mais a nível mundial, se era onde mais crescia a nível mundial, ou a nível das Américas, por exemplo. E aí essa igreja convidou os pastores mexicanos. E na minha cabeça, não sei dos outros pastores locais, a imaginação era: essa igreja deve ter uma boa estratégia de evangelismo, deve ser uma igreja organizada, deve ser uma igreja isso aqui. A gente já pensa muito na estrutura, a gente pensa muito na estratégia, a gente pensa muito numa dimensão grande, a gente pensa muito numa igreja poderosa e forte. Mas a gente sabe no Apocalipse que Jesus falou com a igreja que era fraca, mas guardava a palavra dele. Tem pouca força, mas guarda a minha palavra. Então eu já imaginei, deve ser uma igreja assim, assado. Aí a gente foi perguntar, claro, a inevitável pergunta para o pastor mexicano: qual é o segredo da igreja do México crescer tanto? E a resposta foi a mais simples possível. Ele falou assim: cada cristão está vivendo o seu cristianismo no dia a dia, onde está. Aí a gente vai no centro da questão, o centro de que Deus espera de nós e da sua igreja, que ao invés da gente ficar esperando que a igreja seja perfeita, que a instituição seja perfeita, que a gente vá lá fora e faça a obra de Deus. Ao invés de ficar aguardando uma perfeição da instituição, cada um de nós, como servo do Senhor, como cristão, como filho do Senhor, está lá fora, fazendo a obra de Deus e sendo como Jesus para as pessoas. É isso. A ideia é essa. Ao invés de ficarmos aguardando e criticando, a gente fazer, a gente ser as mãos de Jesus. Indo para o final, a gente conhece a história, para citar só mais alguns que estabelecem esse contraste, o nosso estímulo a escolher, que é bom, contraste na história de Maria e Marta. Maria escolheu estar aos pés de Jesus, recebeu Jesus na sua casa. O que era mais importante? Era importante a casa para receber o hóspede, ou a recepção do hóspede em si, né? A casa está boa, o ambiente para a recepção do hóspede, ou a sua vida receber o hóspede. Às vezes escutamos boas palavras assim que nos fazem refletir e perceber mesmo a importância das coisas. Eu escutei certa vez um pastor dizer: é melhor você, é preferível você ter a pessoa do que ter a razão. Porque muitas vezes a gente se debate uns contra os outros para ganhar uma discussão, né? Para ganhar para mostrar, viu, eu estava com a razão. Aí você perde muitas vezes o vínculo de amizade com a pessoa, você abala a sua amizade. Então é melhor ter a pessoa do que ter a razão. A gente tem que aprender essa maleabilidade, a ter esse amor, e saber que a pessoa é mais importante do que o meu posicionamento e eu ser quem vai sair vencedor da discussão. Então isso tudo vai ser demonstrado aqui, por exemplo, a história de Maria e Marta, já conhecida por todos, de que receberam Jesus em casa e Maria ficava lá aos pés dele, querendo beber de tudo que Jesus oferecia, de todas as suas palavras, todas as suas bênçãos, e Marta lá, dentro da casa de poder, como Jesus. Minha irmã não está me ajudando e tal. Maria escolheu a melhor parte. Eu não vou tirar isso dela. Você está tarefado demais, mas você está muito preocupado. Porque as palavras são essas. Marta agitava-se em muitos serviços. Jesus falou: você está inquieta, você está preocupada com muita coisa. Essas palavras estão lá no texto. Agitava-se, inquieta, tu te preocupas.
E Jesus demonstrou que era mais importante. E eu finalizo essa parte com Hebreus, quando cita Moisés, que ao invés de escolher ser chamado, o que para o contexto humano seria mais bonito, filho da filha de Faraó, príncipe do Egito, escolheu a vergonha de ser do povo de Israel e sofrer junto com eles. Então Moisés fez essa escolha que transitoriamente lhe traria vergonha para sofrer com o povo de Deus, porque ele contemplava o galardão. Essa é a nossa tendência, a tendência humana. Acho que você já viu aquele teste que faz com a criança de marshmallow, né? Põe um marshmallow e a pessoa fala assim: se você esperar um pouquinho, tantos minutos, eu vou te dar outro, aí você vai ficar com 2, eu vou ter 2. Mas se você não esperar, eu vou dar e comer esse, você vai ficar só com esse. E a gente sabe que umas conseguem, outras não. A gente é muito assim, a gente não consegue esperar uma gratificação posterior, a gente quer gratificação agora, a gente quer o prazer agora, a gente quer a oportunidade da carne agora. E não assim, a gente precisa aprender a segurar as pontas e às vezes passar por vergonha, às vezes passar por humilhação e ridicularização dos outros, mas segurar as pontas porque tem coisa melhor que Deus nos espera. E Moisés, graças a Deus, teve a força de Deus para fazer isso, né? Deixou para lá esse negócio de ser o príncipe do Egito, filho da filha de Faraó. Foi sofrer com o povo de Deus, porque sabia que a bênção de Deus era ali. E ele contemplava o galardão, como diz a palavra do Senhor. E por último, aí a gente entra mais nos detalhes, né? Porque às vezes o contraste é grande, a gente percebe dele. Mas eu quero finalizar falando de um detalhe no qual a gente não caia. Porque Jesus censurou os fariseus porque eles davam o dízimo certinho. Aí é o contraste do bom e o melhor, entre o menos importante e o mais importante. Aí que são coisas importantes, mas existe uma que é mais. E aí a gente entra mais em detalhe para a gente também não cair nessa armadilha. Não só naquela em que o contraste é maior, mas os fariseus, por exemplo, Jesus disse aí: ai de vós, e chamou-os de hipócritas. Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia, fé. Jesus fala: vocês tinham que fazer isso e isso também. Eram muito zelosos no dar o dízimo, contavam, calculavam de tudo da sua colheita, enfim, certinhos para dar o dízimo. Mas na hora de fazer justiça, na hora de ter misericórdia, na hora de ter fé em Deus e no seu Filho, então Jesus falou: vocês tinham que fazer as duas coisas. E mostra que o mais importante eles estavam negligenciando. Então, nossa oração hoje é que Deus nos fortaleça na fé para continuarmos escolhendo o que é bom e não nos importando se isso nos trouxer às vezes a oposição humana, a ridicularização, a perseguição, a crítica, mas sendo corajosos para escolher o bem, escolher Deus, escolher o caminho de Deus, sabendo que lá na frente nós temos o Pai de braços abertos e o Filho também, para nos receber na sua glória. E nós podemos escolher muitas vezes aqui ainda, com perseguições. Esse é o pacote do Evangelho. As bênçãos com as perseguições. Esse é o pacote. Que Deus nos fortaleça para a gente permanecer firme nas nossas escolhas, não só pelo bem em relação ao mal, mas também pelo mais importante,
em relação